Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao 10º vídeo dessa trilha de formação continuada para líderes educacionais da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias. Eu sou a professora Solimar, eu atuo aqui na rede. Atualmente, nesse momento em que gravo esse vídeo, eu exerço a função de assessora pedagógica no Departamento da Educação Básica. E essa trilha ela teve como motivação um grupo de professores que participamos de uma pós-graduação na Irlanda pela Mary Immaculate College, na cidade de Limerick, e uma pós-graduação ofertada pela CAPES, né, no Programa de Desenvolvimento de Professores de Educação Básica. Então, com muita alegria que a gente se reuniu, desses 28 professores, éramos 28 professores, 11 de nós, a gente decidiu compartilhar um pouco do que aprendemos e algumas reflexões de como a gente pode trazer aqui para o Brasil. E na minha fala de hoje, nesse vídeo, eu quero, né, começar. A gente vai falar de avaliação escolar, mas quando a gente fala em avaliação escolar, muita gente pensa em fiscalização, em ranking, em punição, mas eu quero trazer para a nossa conversa, nossa reflexão, a necessidade de uma avaliação que seja uma ferramenta de aprendizagem institucional, né? E que seja justamente para a melhoria contínua. E é sobre a School Self-Evaluation, que é o trabalho da Irlanda, que é um programa, não sei se eu posso chamar de um programa, mas que é uma iniciativa da Irlanda, propõe. Eu vou compartilhar aqui meu slide com vocês. Deixa eu só compartilhar. Então, nessa fala, né, que eu vou trazer sobre justamente a implementação da cultura da autoavaliação nas escolas e o que a gente pode aprender com o modelo irlandês de 6 passos. Então, primeiro é importante a gente destacar, né, quando a gente pensa nesse modelo, primeiro, nosso objetivo aqui é apresentar esse modelo, mostrar os 6 passos com exemplos que tenham a ver com a nossa realidade e refletir sobre o nosso papel, né, de líderes escolares, líderes educacionais, gestores, formais ou não, na condução de um processo de autoavaliação escolar. E muito bem. Então, o School Self-Evaluation, que seria a autoavaliação escolar, né? Vou chamar aqui agora SSE, ele é um processo iniciativa, né? É um processo estruturado de iniciativa do Departamento de Educação da Irlanda. Então, ela é uma política nacional. Então, o Department of Education é como se fosse, né, o nosso MEC. E é um processo estruturado para que as escolas façam a autoavaliação. Ele é obrigatório, mas tem flexibilidade e o foco é principalmente na parte pedagógica, teaching and learning, né? Aprender e ensinar. Então, é o processo ensino-aprendizagem, é a parte pedagógica ali, que é o foco central, com uma reflexão crítica sobre essa prática, para que possa serem tomadas decisões baseadas em evidências, não achismos, e sempre com o objetivo de implementação de melhoria contínua nas escolas. Então, como eu tinha falado antes, o objetivo não é a fiscalização punitiva, mas que haja uma aprendizagem institucional de cada unidade ali e que seja trabalhada de uma forma com a liderança distribuída. Alguns outros colegas meus já falaram um pouco de estilos de liderança e sobre o que é liderança distribuída, mas aqui, né, de uma maneira rápida, lembrar que não é só quem ocupa a posição de direção ou vice-direção que toma decisões ou que tem as iniciativas. Isso aí é algo que pode ser distribuído por todos os colaboradores da escola, ter professores que vão estar nessa iniciativa que não tem um cargo formal de gestor. E, óbvio, uma melhoria sustentada, uma melhoria que tem a ver com as possibilidades da escola, tá? Então, isso é para a gente ter uma ideia quando a gente fala de autoavaliação. E a abordagem, né? Então, é sempre, lembra, melhoria contínua. Então, pode, de repente, a escola buscar se concentrar numa prioridade nacional. Vamos trazer para o nosso contexto brasileiro. De repente, eu preciso implementar a aprendizagem socioemocional, porque isso é preconizado na BNCC e talvez a minha escola não esteja trabalhando tanto. Então, isso é algo, uma prioridade nacional. Ou algo que seja específico da escola. Então, eu percebi, sei lá, evasão muito grande
de alunos ou uma deficiência de aprendizagem na matemática nas minhas turmas. Estou dando exemplos aqui que são questões, como eu falei, que pode ser de ordem nacional ou pontual local específica da escola, mas seja um, seja outro, o foco, né, das perguntas, as perguntas essenciais para serem feitas o que que a gente está fazendo bem? Mas como a gente sabe que está fazendo bem? Porque muitas vezes a gente tem um achismo de que a gente está fazendo alguma coisa bem, mas eu tenho evidência, seja de depoimentos de alunos, seja por resultados práticos, sejam numéricos, qualitativos ou quantitativos, eu tenho evidência do que eu estou fazendo bem. Qual é o meu ponto forte? Como eu posso desenvolver esse ponto forte? E também, com base em evidências, eu sei qual é a área de melhoria, como que a gente pode melhorar e o que que a gente pode focar para fazer essa melhoria. Então, basicamente é isso. O que está fazendo bem? Como eu sei disso? Como eu posso desenvolver o que já está sendo feito de bom? E quais são as áreas de melhoria e como eu posso melhorar isso? Ok? Então, essas são as perguntas essenciais no processo de SSE, de autoavaliação escolar. Então, a gente tem aqui, como vocês podem ver, esse círculo à direita, a gente tem 6 passos, né? Que é identificar o foco de avaliação, recolher ou gerar até evidências, analisar e emitir juízos, escrever e compartilhar um relatório e plano de melhoria, colocar esse plano de melhoria em ação e monitorar as avaliações e avaliar o impacto, né? Que de certa forma tem a ver com a gente rever, com a gente identificar o que se vai ser feito por mais um ciclo, se vai ter um outro foco ciclo seguinte, porque, como vocês podem ver, é um contínuo, não existe parou e acabou, você está numa melhoria contínua, tá? Então, quando a gente fala sobre identificar o foco de avaliação, não é um problema qualquer. Problema na escola que não falta, na verdade, tem vários assuntos, vários problemas para ser o nosso foco. Então, a gente precisa delimitar um aspecto crítico, lembrando da prática pedagógica. Prática essa que impacta diretamente na aprendizagem escolar, que pode ser melhorada pela ação da escola e que está sob a influência, o poder de tomada de decisão e de ação da equipe. Então, esses 3 pontos são importantes, porque muitas vezes a gente quer resolver problemas os quais a gente não tem gerência, não tem poderes. Então, a gente precisa saber que esses 3 pontos são fundamentais para delimitar o nosso foco. E muito cuidado para não escolher focos amplos demais. Isso tem a ver até quando a gente escreve um TCC lá na graduação, né? E a gente quer falar sobre algo muito genérico, e o professor, o que que ele fala? Olha, você precisa delimitar, você precisa saber fazer uma escolha. E a gente vai lá no meio de uma floresta, escolhe uma árvore, no meio de uma árvore a gente escolhe o galho, e no meio do galho a gente escolhe uma folha. Então, às vezes são melhorias incrementais, melhorias processuais e que a gente saiba ter um foco que seja bem específico, que pode ser observado e que pode ser mensurado. Se eu não consigo mensurar, então se eu falar, vou melhorar o ensino, mas ensino de quê, para quem, em quantos por cento, de que maneira? Que evidências eu tenho que esse ensino não está bom. Então, tudo isso a gente precisa ter critério para poder ter uma boa prática esse foco que é bem específico, né? Então, por exemplo, vamos dizer que você, junto com a sua equipe, que eu passo o seguinte, mas enfim, vocês verificaram que os alunos não estão indo muito bem nas aulas de matemática, que o professor, ele até fala para o aluno, olha, estuda mais, veja isso, reveja, e não está funcionando. E aí começou vocês perceberem que é importante melhorar a qualidade do feedback formativo nas aulas de matemática. Então, esse vai ser, por exemplo, um dos focos de melhoria para vocês nas aulas, né, na nossa escola. Então, eu tenho esse foco, mas eu preciso ver evidências de que talvez é esse foco mesmo, porque eu tenho que ter evidência e não apenas opinião. Então, é algo que eu posso observar, registrar e analisar. E pode ser uma evidência de caráter qualitativo e quantitativo. Então, vamos supor que eu recebi o boletim do SAEB, né, trazendo para o contexto brasileiro. E lá a gente tem que o nosso aluno está no quadrante mais baixo, né, não está com pontuação na matemática muito boa na nossa escola. Então, isso é uma das evidências. Eu posso ter observação de aula com foco definido, então, de repente, estou
o orientador pedagógico vai observar algumas aulas de matemática para perceber como que está sendo esse processo da melhoria contínua e percebeu que, sei lá, os feedbacks são muito genéricos. O professor fala, ó, estuda mais, ó, presta atenção, muito bem, excelente, você arrasou. Mas são, sei lá, são exemplos, são feedbacks que são muito vagos e que não são pontuais para aquela melhoria. E outros tipos de evidência, tá? Autoavaliação dos alunos, participação, questionário, pesquisas, a organização da sala de aula, enfim, o que vocês perceberem que para aquele assunto vão ser tornadas evidências, tá? Então, recolheu essas evidências, é o momento de é, começar a analisar e emitir juízos. Mas aqui, gente, quando a gente fala de emitir juízo, não é julgar pessoas, não é apontar dedos, que muitas vezes, algumas vezes nas escolas, ou até a Secretaria de Educação tem, sei lá, um serviço de supervisão, em vez de ser parceria, às vezes pode ser que acaba tendo um conflito ali porque está sendo julgada a pessoa e não a prática, não o resultado. E isso então é muito bem, muito importante deixar claro o que que eu vou analisar, não são as pessoas ali, são como aquelas práticas que estão acontecendo. Então, o que está funcionando bem, parcialmente, ou precisa melhorar? Sempre com base em evidência, né? Um exemplo bobo, não tem a ver talvez aqui com a pesquisa, mas quando eu ensino a líderes sobre a questão de dar feedback para a sua equipe. E vamos supor que ele tem uma pessoa que falte bastante. Se ele só chegar para a pessoa e falar, olha, você tem faltado bastante, embora isso seja verdade, está faltando uma evidência aí. Então a pessoa fala, não, não falta, eu estou sempre aqui, né? Ela já fica na defensiva. Agora, se você estiver fazendo, falando, nos últimos 15 dias a gente percebeu que você teve 3 faltas, né? Na segunda dia tal, na segunda do outro dia tal e na sexta do dia tal. Um exemplo, tá? Então você acabou trazendo evidências. Não tem como a pessoa falar, não, eu não faltei nesses dias. Percebe quando você faltou muito, você falta muito é vago, não é evidência, embora, como eu falei, possa ser verdade. Então, a evidência, ela vai ajudar com que a gente tenha uma análise mais apurada, né? Então, por exemplo, observei as aulas, ou conversei com os alunos, ou seja lá o que for, e eu percebi nessa análise que os professores dão feedback, mas ele é genérico, como eu falava antes. Muito bom, certo, refaça. Então, faltou uma orientação clara no feedback para melhoria. Agora eu tenho ali que essa análise mostrou que isso está acontecendo, então é um ponto em que a gente pode melhorar com os nossos alunos. E aí, logo em seguida, né, então passo o seguinte, claro que aqui, gente, eu estou trazendo de forma bem linear, bem didática, né? Em alguns momentos pode ser que a gente até retome os passos antes para poder ver, será que essa informação foi bem trabalhada, essa evidência é isso mesmo, mas no geral é isso. Identifiquei o foco, colhi, né? Gerei ou colhi, recolhi as evidências, analisei, e aí sim, mediante essa análise, né? E a gente aqui na Prefeitura de Duque de Caxias, quando estávamos, por exemplo, em algumas assessorias para o SAEB, a gente fez isso, a gente tinha um boletim, vocês devem lembrar disso, os diretores, os orientadores que estavam presentes. Tínhamos um boletim do SAEB anterior, então, por exemplo, de 2023, né, na reunião de 2025. E a gente falava assim, então vamos lá, vamos olhar essa evidência ali uma evidência quantitativa, e este ano é o ano que sai resultado do SAEB das nossas escolas. Qual é o que está ali de evidência? Seja pontuação, seja a nossa escola em relação a escolas similares, a nossa escola em relação à comparação nacional, qual quadrante, né? Qual o descritor que está ali mais precisando ser trabalhado. Então, a gente vai olhar tudo isso, né? E aí a gente percebeu que, por exemplo, leitura e escrita, então a questão da expressão de língua portuguesa é algo que a gente precisa trabalhar na nossa escola. Só um exemplo, tá? E aí a gente vai fazer a escrita de um relatório, de um plano de melhoria. E não pode ser um plano de gaveta, não é um planejamento para, olha, vamos constar que nós temos. Por isso é importante que ele seja curto, viável, seja realista, focado naquele ponto de melhoria, porque senão a gente quer dar conta de tanta coisa na escola, a gente não consegue, e que eu consiga mensurar, né, ao longo de um processo. Então, a estrutura básica, né, se a gente
Pode ter outros pontos aí, mas a estrutura é: qual é a área de melhoria? Qual é o objetivo? Quais são as ações? Quem são os responsáveis por essas ações e quais são os indicadores de sucesso? Então, um exemplo lá da matemática, eu trouxe os principais pontos aqui, né? Objetivo: melhorar a qualidade do feedback formativo em sala de aula. É feedback formativo de matemática, né? Ações: vamos ter uma formação interna sobre feedback eficaz. Então, vamos ensinar aos nossos professores, vamos refrescar a memória, vamos ajudar a relembrar como que se faz um feedback que seja eficaz. Vamos ter também a criação e o uso de rubricas simples, né? É, do que o aluno pode olhar, do que ele tem que observar quando ele está fazendo uma atividade. E também vamos desenvolver um tempo planejado para que o professor possa dar essa devolutiva individual, em dupla, em pequenos grupos, de acordo com a realidade da escola. Então, quais são os indicadores? O que que vai me mostrar que eu estou alcançando o meu objetivo dessa melhoria da qualidade do feedback formativo? Os alunos mesmos vão ser capazes de explicar como eles precisam melhorar. Eles vão entender que pontos de melhoria eles estão precisando ter ali mais foco. E também a gente vai ter evidências de reescrita e correção dos exercícios, das atividades, dos cálculos, enfim, do que for. Percebe que eu vou ter só dois indicadores aí, mas que vão garantir de que realmente esse feedback ele está melhorando, que os alunos estão conseguindo compreender. Então, lembrando que eu trouxe um exemplo da matemática, você pode aplicar em quaisquer áreas que você for fazer. E aí você vai fazer esse plano. E claro, escrevemos o plano. O que que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar esse plano para acontecer e acompanhar. É aqui que muitas vezes a gente é engolido, né? A gente é engolido por todos os furacões e todos os incêndios que a gente vê apagando no dia a dia, que às vezes a gente acaba caindo, e todo o nosso planejamento vai por água abaixo, que é o acompanhamento, né? Então, acompanhar, ele exige que a gente tenha diálogo e ajuste, não é o tal do delargar. A gente delegou para os responsáveis, mas a gente está acompanhando, a gente precisa monitorar. Se essas ações que foram colocadas lá, lembra, tinha 3 ações no slide anterior, deixa eu até voltar aqui. A formação interna, o uso de rubricas e o tempo, né, planejado para essa devolutiva. Essas ações estão acontecendo? Está tendo impacto na aprendizagem? Poxa, fizemos as ações, então estamos monitorando, avaliamos e, puxa, essas ações não impactaram em nada. Aí talvez a gente precisa reajustar, a gente precisa pensar em outras ações. Então, não é só porque a gente fez e pensou e vai ser, né? O resultado vai estar garantido. A gente precisa monitorar e acompanhar por essa razão. Então, eu trouxe um exemplo aqui. Olha, a gente percebeu depois de 2 meses que as rubricas estão sendo usadas, mas os alunos ainda estão confusos na hora de entendê-las. Eles não entendem. Então, opa, vamos ajustar essas rubricas, vamos talvez trazer numa linguagem mais acessível. Lembrando, gente, a gente precisa tirar que às vezes está arraigado de que monitorar e vigiar. Não é, não pode ter. O monitoramento tem que ser parceria, é para apoiar, é para ajudar. Então, esse professor, por exemplo, não é que ele esteja errado, não sabe fazer feedback. E vamos apoiar para que esse feedback mais constante e mais focal e eficaz esteja acontecendo. Então, percebe que não é o foco na pessoa, mas no processo de ensino-aprendizagem, no resultado, na melhoria para a nossa escola. E aí a gente vai para o sexto passo, né? Lembrando que apresentando aqui é muito fácil, né? Isso no dia a dia vai levar meses. Talvez você levou um mês entre decidir o seu plano, o seu foco e reunir evidências. Depois você gastou talvez mais, sei lá, 1, 2 semanas para que pudesse analisar e escrever o plano de ação. E de repente 2, 3 meses para essa implementação e monitoramento. E aí, ao final, a gente precisa, né, compartilhar esses resultados, rever. Então, é um fechamento de um ciclo que vai começar outro. Então, a gente vai compartilhar com a comunidade escolar. Então, de repente, a gente vai ter reunião com os pais, vai ter algum retorno para eles, vai ser para os professores, vai ser com os próprios alunos, vai ser com todos. Teve impacto? Quais são os próximos passos? Vamos continuar por mais um ciclo? Vamos focar agora numa outra melhoria? Essa aqui já está bem estabelecida e esse processo está acontecendo. Sempre buscando transparência com a comunidade, né? Eu
eu estava, né, numa das entrevistas que a gente teve aqui, a nossa colega, ela falou que acho que foi a professora do mestrado, se não me faz, a orientadora falava assim, eu quero saber o que deu errado na sua pesquisa. E muitas vezes, né, é o que deu errado na pesquisa. Eu acho que o que deu errado ali no sentido de fomos para uma direção, achávamos que ia ter um resultado e talvez não teve. Teve um impacto, mas talvez não o que nós estávamos esperando. Então, vamos aprender com isso, vamos ter transparência sobre essas ações e vamos continuar o ciclo, vamos ajustar o que tem que ser ajustado, tá? E lembrando que o ciclo pode ser que nesse momento você alcançou aquilo que tinha sido estabelecido como prioridade, mas que vocês decidiram que agora a gente pode focar no outro. Então, por exemplo, pegar o SAEB, é português e matemática. Eu foquei em matemática, que talvez estava mais gritante o resultado. Mas agora vamos melhorar um pouco no português também, porque tem pontos de melhoria, e de repente a gente vai poder fazer isso num contínuo, tá? E aí, com esses 6 passos, como eu falei, a SSE, né, a autoavaliação escolar, ela não termina, ela vai evoluindo. E ela vai tendo esse contínuo. Por isso que é importante que não seja só o diretor, a diretora, a dar conta de tudo. E aí, de tudo, né? Aí a grande pergunta é como estão esses 6 passos podem ser úteis no meu contexto. Então, você pensar no seu contexto, você pode colocar aqui nos comentários, se quiser. Como que aprender esses 6 passos pode ser um modelo que vai te ajudar a trabalhar esse desenvolvimento contínuo, essa autoavaliação da tua escola, né? Então, em que passo, de repente, você precisa se aprofundar mais? Ai, puxa, eu estava identificando o foco e já estava pulando para o plano de ação. Mas espera aí, eu ainda não me baseei em evidência, eu não analisei, eu não escrevi nem um plano e já estava agindo. Então, às vezes, a gente tem que, ou eu fiz o plano, fiz tudinho, mas estava pecando na parte de monitorar as ações e avaliar o impacto. Então, a gente tem esse cuidado, né? Bem, então, a grosso modo, quando a gente pensa assim, então, como que eu posso usar esses 6 passos? Como que eu posso usar, em que momento talvez vai ser útil para minha escola. Então, o momento que você precisa fazer um plano de ação que tem base em evidências, como, por exemplo, como eu já falei aqui, os dados do SAEB, é, ou você está querendo trabalhar a formação de professores e percebeu alguma evidência ali que está faltando, por exemplo, professores de língua inglesa que foram formados, mas que não sabem, então você percebeu que na sua equipe eles não sabem as metodologias e abordagens para aulas de língua inglesa. Então, é algo que você pode fazer um plano de ação, porque teve uma evidência ali com essa informação, tá? A necessidade de melhoria apontadas pela própria comunidade escolar. Então, se a gente ouve os alunos, ouve a equipe, ouve, né, todas as pessoas que fazem parte da comunidade escolar, a gente percebeu necessidade de melhorias. Quando a gente percebe lacuna, ponto de desenvolvimento que a nossa escola precisa passar, quando a escola já está assim cansada de metas e mais metas entrando e saindo, a meta não sai do papel. Quando tem uma resistência do corpo docente, porque às vezes ele, mais um modismo, mais uma coisa que estão inventando. Aí, tá vendo lá de cima? Ih, foi a Secretaria de Educação que inventou. Não, eu posso mostrar para minha equipe que é algo que a minha escola realmente está precisando. Então, a nossa escola, não a minha, né? A nossa escola. Se nós precisamos melhorar clima escolar, gestão de conflitos, se a escola quer implementar aprendizagem socioemocional na prática diária, e eu coloquei reticência, são uma infinidade de possibilidades de melhoria, de autoavaliação da nossa escola para que a gente possa ter essa melhoria contínua. Então, esse modelo pode ser bastante útil. Tá, quando que a gente não vai usar esse modelo? Lembrando que, como eu falei, a SSE é um modelo que é uma diretriz nacional. Ele é obrigatório, embora flexível. Aqui a gente está trazendo como modelo, como uma possibilidade. Vou fazer só para ter um checklist. É, avaliei, check, reunir informações, check, não é isso. Né? Então, é para quando realmente eu preciso ter uma estrutura para me ajudar a saber em que passo que eu estou nos projetos, nos planos de ação. Não é para fiscalizar o professor tal está dando aula assim, ó, assado. Não é para quando assim, eu vou fazer, mas eu não vou dedicar tempo, então eu preciso abrir espaço na minha agenda para acompanhar. Não dá para ser feito sem ter uma formação de liderança, e a liderança aqui, lembrando que não é só de gestão de quem ocupa um espaço formal, mas essa formação de liderança que
consegue trazer as pessoas, ouvir, realmente fazer a gestão democrática, utilizar ferramentas diversas para, inclusive o próximo vídeo é sobre isso, né? Ferramentas para a tomada de decisão e é, criação, né, de planos de ação. E não é, pode só vou copiar modelo, veio da Irlanda, então funciona. Pode ser que no nosso contexto, nesse momento, a gente vai ter um outro modelo, mas a gente pensar de que maneira esse modelo aqui pode ser útil para mim, tá? E então eu vou usar quando o problema é pedagógico, não só numérico, então, ou seja, o número está evidenciando uma questão pedagógica, isso é importante. Quando de repente a nossa BNCC precisa virar prática, de repente a gente está tendo formações ou conversas, mas a gente não está colocando em prática, por exemplo, a BNCC. Quando a gente precisa aprender sobre nós mesmos como escola, então é importante. Tem um vídeo aqui da Beatriz que fala, né, que escola queremos, então a questão da cultura escolar. Então, de repente, ali a gente também vai fazer um processo de melhoria sobre a nossa cultura. Quando a liderança quer gerar confiança no sentido de que a gente vai ter um modelo que é robusto, que é organizado e que a gente pode, como equipe, estar caminhando ali juntos. E lógico, o foco é a melhoria contínua. Então, a autoavaliação escolar, ó, a autoavaliação, ela não vai substituir quaisquer outras avaliações internas, em termos de rede, ou externas. Ela vai complementar. Muitas vezes ela vai ter dados onde os números não chegam. Então, lembra quando eu falei de ter evidências qualitativas também? Então, muitas vezes não vai ser o número que vai dar conta de mostrar uma necessidade de melhoria. É a prática, é ter evidências outras que de repente não são apenas numéricas, tá? Então, assim, essas são três das referências principais. Então, é, a School Self-Evaluation Next Steps, ele é um livreto, vamos dizer assim, tem umas 20 páginas, não lembro agora, mas que fala sobre cada um desses pontos, está em inglês, mas hoje em dia com a tecnologia a gente consegue, né, tradução fácil, e tem dois outros elementos que a SSE do modelo irlandês, ele se reporta, que tem a ver com o framework, com o modelo de qualidade, tanto das escolas que eles chamam de primary e post-primary, ou seja, que vai até o oitavo ano e que vai até o que a gente chama de ensino médio aqui, tá? Então, a primary até o oitavo ano, geralmente, e depois disso, o post-primary, né? Às vezes, depois do sexto ano, post-primary, mas enfim, as escolas, elas têm um modelo de qualidade, com critérios de qualidade observáveis e elas podem usar o Next Steps para isso. Mas se a gente só pegar o documento, né, do School Self-Evaluation, a gente já vai ter um panorama abrangente do modelo que eu estou trazendo aqui no vídeo, que logicamente se pressupõe ser curto, tá? De qualquer modo, aqui tem meu e-mail. Eu vou estar ativa aqui nos comentários no YouTube se tiver perguntas, se tiver compartilhamento de ideias, eu acho que isso é importante, uma formação que pode acontecer também, porque esse vídeo tem esse pressuposto de uma formação continuada. Eu também estou no processo de aprender, não sou dona da verdade, isso é um recorte do que eu aprendi na Irlanda e que eu achei, puxa, a gente também pode se beneficiar. E talvez você conheça outros modelos e já use outros modelos também que fazem muito sentido. Então, compartilhe aqui nos comentários ou me chama no e-mail e a gente pode trocar e aprender juntos. Então, eu quero deixa eu parar de compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver. Opa, interrompi. Eu quero agradecer você que ficou até o fim. E eu espero que, de alguma maneira, esse vídeo possa ser útil na sua gestão escolar, na forma que você e sua equipe está pensando para este ano, para os próximos anos, a autoavaliação e a melhoria contínua na sua escola. Lembrando que esse é o 10º vídeo de 14, vai que você começou por esse. Veja os vídeos anteriores, veja os vídeos posteriores a esse também, que ele é todo voltado para essa formação continuada de gestores, que embora tenha uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, a gente quer compartilhar com todas as pessoas de todas as redes que possam se beneficiar delas. Então, mais uma vez, muito obrigada e até o próximo vídeo.